Mas eu estou iniciando de propósito, mas eu vou começar a falar para pedir que vocês não deem muita importância às minhas palavras. Que vocês deem mais importância a sentir a presença dele, a presença do ser, né, daquele que é onipresente. Já já vocês vão entender melhor o porquê disso. Mas tem um ensinamento que fica claro para a gente quando a gente começa a estudar os ensinamentos de Swami, que é mais ou menos assim, né? Eu uso as palavras para levar vocês a um lugar ou uma consciência que está muito além das palavras. Esse que é o ponto. Por isso eu iniciei falando assim. Eu uso as palavras para levar vocês a um lugar que está muito além das palavras, porque as palavras, por mais preciosas que elas sejam, quando bem empregadas, elas são uma expressão da mente. Toda fala, toda palavra vem da mente. A fala é uma expressão da mente e a ação é uma concretização daquilo que está na mente. Mas o Guru quer levar a gente além da mente. A experiência espiritual, acontece quando a mente desaparece, quando nós não mais nos identificamos com a mente. Identificados com a mente, por mais brilhante que seja qualquer tipo de mente, mas identificados com ela, estamos numa condição equivocada em relação a quem realmente somos e aquilo que é a realidade. Então não se prendam, eu deixo como sugestão na minha palestra e em qualquer outra palestra, não se prendam a ter que tirar uma conclusão, não se prendam a ter que chegar a algum entendimento. As palavras são um trampolim, que devem ajudar a gente a ir além das próprias palavras. Então eu inicio pedindo que todos tragam atenção para a respiração, sem ter que mudar a posição do corpo, mas respirando com consciência, sintam o corpo aqui no centro e realmente estejam presentes no agora. Sai Baba diz assim para a gente: eu não quero que você viva no passado, eu não quero que você viva no futuro. Não se preocupe com o futuro. Não fique remoendo o passado. Mantém sua atenção aqui. E aqui eu peço que cada um faça uma introspecção. E nessa introspecção, entrem em contato com a questão: quem sou eu? Quem sou eu nesse momento? Quem sou eu nesse momento, nesse exato instante? Quem sou eu? Então peço que vocês abram os olhos, aqueles que fecharam os olhos. Quem sou eu? Não é uma pergunta a ser respondida. Quem sou eu é uma resposta a ser vivida. Uma pergunta que pode ser respondida está no campo da mente pensante. Diz respeito ao relativo, a esse corpo, a essa mente. Então, quem sou eu? Em termos espirituais, não relativos, mas absoluto, não é uma pergunta a ser respondida. É uma resposta a ser vivida. É algo que eu experimento, é algo que eu sei, é algo que eu vivo, mas é algo sobre o qual eu não posso falar. É por isso que Swami diz: não adianta tentar entender a minha majestade. Não adianta se esforçar para entender quem eu sou. É perda de tempo. O que nós podemos fazer é, seguindo aquilo que ele orienta, percebermos-nos como sendo ele mesmo. Ele mesmo, o ser absoluto. Enquanto isso não acontece, porque esse é o objetivo da encarnação humana, nós temos umas diretrizes na nossa organização
E um dos pontos, na minha opinião, mais importantes dessa diretriz é quando Sai Baba diz que fiquemos muito atentos a isso, que eu acredito que a nossa mente prega uma peça na gente, mesmo sabendo que veio dele. É quando Sai Baba diz: você pode descobrir quem você verdadeiramente é nessa vida. Nessa vida. Mas a mente diz: mas quem sou eu para perceber nessa vida a divindade? Nessa hora a mente está te prendendo na identificação com o falso. Porque você já é o verdadeiro. Você já é o mesmo que ele é. A diferença é que esse corpo que viveu entre nós até poucos anos tinha plena consciência disso, e nós não temos plena consciência do que realmente somos. Vivemos numa condição de avidya, de ignorância. E o que isso tudo tem a ver com Guru Purnima? Com a lua cheia do Guru. Purnima quer dizer lua cheia. Guru Purnima, a lua cheia do Guru. Da mesma maneira que a lua ilumina a noite, graças ao refletir a luz do sol, a gente sabe que a lua não tem luz própria, então, refletindo a luz do sol, ela ilumina a noite no nosso planeta. Se a gente quiser iluminar a nossa vida, a gente precisa fazer com que a nossa mente reflita a luz do ser espiritual. Não há outra forma. Mais uma vez, por mais brilhante que a sua mente seja, por mais aguçado que seja o seu raciocínio, por melhores que sejam os livros que você leia, se a sua mente não se submete àquilo que é a sua fonte, a sua origem, a gente não chega a lugar nenhum. Então, nesse período de Guru Purnima, a nossa mente fica mais suscetível a refletir a luz do ser espiritual, a submeter-se à verdade, a tornar-se realmente um canal, onde o eu, o meu saber, a minha capacidade, isso tudo abre um espaço para aquilo que é fluir livremente. Muitas vezes eu ouço assim, entrando no centro Sai: vocês não sabem como é valioso, precioso estarem encarnados no mesmo período que um avatar. E no nosso caso, nesse contexto, reconhecendo-o como um avatar, participando de uma organização que ele fundou e dirige, não dirigia, e dirige, através das pessoas que ele deixou em Prachante encarregadas de levar a sua missão à frente, através de cada um de nós aqui. É ele que dirige. E eu ouço: nossa, isso é muito importante, é muito auspicioso. Eu acho que a gente nem alcançou ainda o quão importante, o quão auspicioso isso é. Porque ele é a própria luz do ser espiritual. E na era que a gente vive, a Kali Yuga, a era das trevas, é bem difícil para a grande maioria acessar essa luz, que é a luz de cada um de nós, é aquilo que nós somos, mas acessar através da meditação, através de uma interiorização. Mas de repente essa luz se manifesta através de um corpo humano para nós, que a gente pode se aproximar, que a gente pode visualizar, com o qual a gente pode conversar. É difícil para a gente mensurar o tamanho dessa graça. Mas é importante que a gente comece a se abrir para isso, para que a gente não deixe essa grande oportunidade passar. Nós podemos realizar aquilo que nós somos aqui e agora, nessa vida. Então a nossa mente vai se assemelhar à lua quando reflete a luz do sol, ilumina a noite. Muitas vezes a gente vê o estado de ignorância sendo comparado à escuridão, às trevas. E é justamente isso que o Guru faz.
É uma das formas de definir a palavra guru. É aquele que tira a gente da escuridão, porque ele traz a luz. Sai Baba, em determinado momento, diz que um guru equivale a alguém apontando o dedo para te mostrar alguma coisa. Se eu quiser falar com vocês que tem um relógio de ponteiro ali na frente, eu posso apontar e falar, aquele relógio de ponteiro. Aí vocês olham e depois eu não preciso mais ficar com o meu dedo apontando para lá. Um guru está apontando para dentro de nós mesmos. Todos os ensinamentos do guru apontam para dentro de nós mesmos. Estou tendo a honra de ver aqui o Tiago, a Ana, o Tical, a Márcia. A gente já lembra do professor Hermógenes sempre quando entra aqui. Eu vi a foto dele ali na recepção, mas vendo a família fica mais forte ainda. Então a gente lembra aquela entrevista, quando o Sai Baba pergunta para Maria, quem sou eu, Maria, esposa do professor, e ela responde, Deus. E ele diz, sim, eu sou, mas você, todos vocês também são. A diferença é que eu tenho plena consciência disso. E vocês? Ainda não. Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana quer dizer entrega a Deus. Sai Baba usa o termo também Saranagati, que tem um significado praticamente idêntico. Entrega total e restrita a Deus. A mente resiste a isso. Mas quando ele diz que a gente pode realizar nessa vida, ele também diz que o melhor que a gente faz para obter essa realização é se entregar a ele. Eu estou fazendo esse comentário agora porque é muito comum que a mente reaja assim, mas vai ser muito difícil para mim nessa vida. Você não se entregou. Se vai ser muito difícil para você nessa vida, é porque é você que acha que tem que fazer alguma coisa. Isso é tão simples, mas é tão simples, mas parece que é tão complexo, porque a mente tem por hábito agarrar, controlar. Mas ele diz, simplesmente se entrega a mim. Olhe para frente e confie em Deus. Olhe para trás e agradeça a Deus. Olhe ao redor e sirva a Deus. Olhe para dentro e encontre Deus. Olhe através e seja Deus. Se entrega a mim. No Gita Vahini tem um momento que ele fala sobre moksha, que é a libertação, ou esse auto-esclarecimento, o perceber-se como o ser absoluto. Aqui um ato falho, o saber-se como o ser absoluto, porque eu não posso me perceber como o ser absoluto. Não pode ter um eu separado do absoluto. Mas ele diz que moksha, que é essa libertação da ilusão, é simplesmente o declínio da ilusão. O declínio da ilusão se dá quando você tira a sua mente do controle e não mais se identifica com ela. E a entrega a Deus nessa era que ele veio de uma forma humana, está dando isso de bandeja para a gente. Tem um momento que o Senhor me diz que isso é mais fácil que um piscar de olhos. Aí a nossa mente diz, não é possível. Então pergunta para um neurologista o que acontece no nosso corpo para o olho piscar. Enquanto a iluminação é a nossa condição natural. Não é a criação de um estado artificial, é o resgate da condição natural. Esse ensinamento que eu compartilhei há pouco, Sai Baba diz que é a quintessência dos Vedas. Olhe para trás e agradeça a Deus. Agradeça por absolutamente tudo que já se passou com você. Eu lembro há muitos anos, eles saíram há pouco, o Claudinho ali e o Ravi. Eles avisaram que viriam rapidinho aqui, por causa do horário de dormir do Ravi, do neném. Mas eu me recordo que eles estavam lendo um texto há mais de 10 anos. Eu estava chegando na organização e no texto Sai Baba diz assim, quando você era novo aconteceu isso, aquilo, seus pais se separaram. E eu falei, nossa, isso tudo é comigo. Estava encontrando muita identificação com o que eles estavam lendo. Texto de Swami, um discurso de Swami.
E você sofreu um bocado com isso, com aquilo. E eu estava ficando cada vez mais atento, mas o ego estava esperando que no final ele dissesse assim: mas agora eu venho te consolar. Agora eu venho para te tirar desse sofrimento para alegria. Enfim, era mais ou menos isso que a mente esperava ouvir, mas não foi isso que a mente ouviu. Você sofreu, seus pais se separaram, houveram essas dificuldades. Fui eu que te dei isso tudo. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Foi ele que me deu isso tudo. Eu te dei isso tudo para que você, o quanto antes, se desiludisse que essa vida pode te dar felicidade verdadeira, permanente, e me buscasse mais rápido, mais rápido, mais rápido. Essa vida que é percebida pelos 5 sentidos, essa vida que é pensada pela mente racional, ela é uma vida ilusória. Tudo passa. Mais que a gente conquiste absolutamente tudo que a gente deseja, no que diz respeito à família, à saúde, ao emprego, ao desempenho num esporte, ou seja lá o que for, vai passar. E se você acha que a felicidade verdadeira está ligada a alguma conquista nesse mundo transitório, a gente entende por que Swami diz que a felicidade é o intervalo entre 2 sofrimentos. Mas ele está falando para os ignorantes espiritualmente falando, aqueles que não têm consciência do espírito. Porque para aqueles que vão despertando a consciência espiritual, a felicidade é uma condição permanente. Porque o ser verdadeiro é pura felicidade. Então olhe para trás e agradeça a Deus. Às vezes muito mais pelos desafios do que por aquilo que agradou o seu ego. E a gente vai além. Olhe para frente e confie em Deus. Deus é infalível. Deus é perfeito. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Isso quer dizer que Ele está aqui agora. Que Ele sabe de tudo que é importante para a gente. E Ele tem o poder de movimentar as coisas da maneira que elas têm que ser movimentadas. Além disso, Ele é amor. E Ele é por cada um de nós. Não acontece nada na nossa vida que não seja Ele cuidando, mas cuidando daquilo que é realmente importante para nós, que é a nossa volta para casa, que a gente pode chamar de evolução espiritual, de despertar, muitas vezes contrariando os planos do nosso ego com o qual a gente se identifica. Então essa mudança de paradigma, que talvez todo mundo já tenha feito num plano racional, mas é importante que isso seja visceral. Eu não sou um ser humano que tem um espírito, eu sou um ser espiritual, passando por essa experiência humana. E o que eu devo fazer com essa experiência humana também está dentro desse ensinamento. Eu não fico remoendo o passado, pelo contrário, eu agradeço. Eu não fico preocupado com o futuro. Porque temer, se eu estou aqui, é assim que ele diz para a gente. Como proceder num corpo humano? Olhe ao redor e sirva a Deus. E Swami diz, não desperdice a oportunidade de serviço que surge na sua frente. Não precisa ficar procurando, pensando quando, aonde. Quando ele mostrar, aqui e agora, esse local, essa pessoa, necessita de você para isso, para aquilo, não perca a oportunidade, que muitas vezes tira o nosso ego da área de conforto. Me vem à mente assim, nos tira da área de conforto, mas isso não é correto. Porque eu não saio da área de conforto quando eu amo, pelo contrário, quando eu amo é que eu venho para a área de conforto verdadeira, que eu volto para Deus. Então olhe ao redor e sirva a Deus, ame incondicionalmente. Uma das palavras mais belas que eu conheço é uma das palavras que a gente mais se incomoda às vezes quando ouve. Sacrifício. Sacrifício. Sacro ofício, uma ação sagrada.
uma ação de acordo com o divino. Feliz é aquele que se sacrifica todos os dias, mas desfazendo essa ligação de sacrifício com algo sofrido, pesado. Mas quem não gosta do sagrado? O ego. Swami diz, aonde existe Deus não existe ego, onde existe ego não existe Deus. O ego vive de receber e esquecer, Deus ou o amor vive de dar e perdoar. A gente tem que tirar o ego do controle, ou do pseudo-controle. A gente tem que descobrir que ele nunca controlou a gente, mas num primeiro momento, enquanto nos percebendo como praticantes, é a sensação que a gente tem. E a maneira que a gente tem de tirar o ego do controle, como o ego controla, a partir do egoísmo, é servindo. Agora sim, motivados pelo amor. Motivados pelo amor, olhe para dentro e encontre Deus. Se a gente quer encontrar Deus dentro da gente, a gente tem que voltar a nossa mente para Deus. E Deus é amor. Evangelho de São João. Deus é amor. Quem ama permanece em Deus. Considera teu coração um cadeado e a tua mente uma chave. Quando eu viro a chave para um lado, ela tranca. Quando eu viro a chave para o outro, ela fecha. Quando eu volto a minha mente para o mundo, eu tranco o meu coração. Principalmente se o meu egoísmo diz, que eu vou ser feliz se eu conquistar coisas do mundo para mim. Mas quando eu volto a minha mente para Deus, quando eu volto a minha mente para o amor, eu abro o meu coração. Eu desperto a sabedoria espiritual. E aí chega o quinto passo da quinta essência dos Vedas. Olhe através e seja Deus. Nós percebemos aquilo que nós verdadeiramente somos e que surge na nossa frente através de uma forma humana, num primeiro momento, com a sensação de separação. Existe eu e o Guru. Mas Sai Baba diz, o verdadeiro Guru é o Guru interior, que é essa essência. Essa essência que a gente deve buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Já finalizando a fala, citando Jesus, que é um guru que eu tenho certeza que todos, em função da nossa cultura, do local que nascemos, da nossa ancestralidade, que todos amamos muito. Primeiro lugar, Sai Baba diz assim, descubra que você é Shiva antes de descobrir que é Shava. Shava quer dizer cadáver, e nesse contexto Shiva, Deus. Descubra que você é Shiva antes de descobrir que você é Shava. Buscar em primeiro lugar. Primeiro lugar quer dizer que vem antes de tudo. A prática espiritual não pode ser negligenciada, não pode ser deixada para depois, não pode ser encurtada. Mas como todo Sadguru, como todo guru verdadeiro, não há nada imposto. Não há nada imposto. Ele te revela a verdade e deixa na sua mão. E deixa na sua mão. Você vai no seu tempo, no seu ritmo. É interessante a gente olhar para um vício, seja ele numa substância que você não consegue deixar, seja ele num hábito. Quando a gente se vê preso a um vício, a gente se sente obrigado a fazer alguma coisa. Qual é a sensação que eu tenho? Eu não tenho escolha. Parece que esse negócio, nesse momento, está mais forte que eu. Eu não tenho escolha. Mas quando a gente fala em realização espiritual, você tem total liberdade. Total liberdade. É uma escolha que tem que vir do coração. Você não encontra compensação imediata do lado de fora. Total liberdade. O Guru te dá total liberdade. E quando a gente entra mesmo no caminho, a gente já recebeu a graça. O Sai Baba diz isso em discurso. Estar aqui e agora faz parte do receber muita graça divina.
Eu digo aqui, agora, no Centro Saibaba, mas isso vale para quem está de coração na Igreja Católica, Evangélica, na Sangha Budista, no Centro Espírita, na Mesquita, na Sinagoga. Quando a gente compreende que eu devo buscar, em primeiro lugar, confiar, agradecer, servir, e de repente, é um de repente mesmo, porque não é a mente controlando, a gente vê que vai surgindo espontaneamente viveka, que é o discernimento espiritual. Não adianta querer compreender aquilo que é espiritual através da mente racional. A mente racional trata da nossa organização no mundo concreto. Ela tem uma utilidade, claro, mas Sai Baba diz, a mente pode libertar e pode prender. Se eu resolver utilizar essa mente para entender espiritualidade, para entender, ela me prende na ilusão. Então eu tenho que entender que espiritualidade é vivenciada a partir do momento que essa mente vai cedendo, vai se entregando. Então as práticas são muito mentais, mas não para chegar a uma conclusão, a um entendimento, a uma definição. Por isso eu abri essa nossa conversa dizendo: um guru utiliza as palavras para nos levar para um campo que está muito além das palavras. Quando olhamos para Jesus, ele nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você realmente olha para mim, você vê o Pai. Isso vale para o Buda, isso vale para o nosso mestre, para o Sai Baba. Então, quando a gente fixa a visão nessa forma divina, a gente está abrindo a nossa mente, para que ela seja preenchida pelo conhecimento espiritual. O grande professor Huberto Roden, ele dizia assim: se você quer ser cosmos preenchido, você tem que ser ego esvaziado. Se você quer se cosmos preencher, você tem que se ego esvaziar. Então a gente olha para ele, se alguém aqui tem fé no outro mestre, que seja no outro mestre, o Senhor pensa através de mim, o Senhor fala através de mim, o Senhor age através de mim. Se entrega. Mas eu não sei como isso funciona. Esse que não sabe como funciona é o falso eu. Se entrega. Nesse festival de Guru Purnima tão especial, onde pela influência da lua, nossa mente está mais suscetível para essa entrega, para essa abertura, para esse cosmos preenchimento. Agora, seguindo a cerimônia, a gente canta para Deus. E Sai Baba diz que nessa era, o canto devocional, assim como a repetição do nome de Deus, são as práticas mais adequadas. Feito em grupo, é potencializado. Então que a gente cante com todo o coração, com toda a mente, com toda a força, com todo o espírito, pedindo por aquilo que eles, os grandes gurus, vieram nos dar. Jesus, por exemplo: eu lhe darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram, aquilo que ainda não nasceu no coração dos homens. Aquilo que não vem com observâncias, que não se pode dizer eu aqui e acolá, aquilo que está dentro de nós, aquilo que é a nossa própria essência. E às vezes numa cerimônia a gente pede tantas outras coisas que a gente identifica do lado de fora e se esquece de pedir aquilo que ele veio dar. Em certa ocasião, o Swami falou assim: eu tenho tanto para dar para vocês, mas vocês me pedem tão pouco, tão pouco. Mas como tão pouco, Swami? Eu te peço todo dia por muitas coisas. A gente vai viver quanto tempo nesse corpo? Talvez ninguém aqui chegue a 100 anos. Em verdade, isso é uma grande probabilidade. Que são 100 anos diante da eternidade? Absolutamente nada. Que são 1000 encarnações de 100 anos diante da eternidade? Absolutamente nada.
Então que a gente se abra num momento tão auspicioso para aquilo que Ele veio nos dar, sabendo que de alguma maneira, sem especular como, isso reflete para que essas coisas todas que são motivos de medo, de preocupação, de controle, se elucidem, se resolvam, se movimentem de maneira que não sejam mais razão para sofrimento. Que a raiz do sofrimento é a ignorância. E o antídoto para a ignorância é a sabedoria. Sabedoria vem da mesma raiz do verbo saborear. Saborear Deus. Eu tenho certeza porque é Ele que diz que quem se abrir aqui e agora, e sempre é aqui e agora, né, para sentir, né, o ser verdadeiro cantando, vai sentir, vai experimentar. E é isso que eu peço a Suami hoje, né, que todos nós recebamos esse darshan, essa visão iluminada da presença dele. Consaiamos. Oma Sagamaya Rama Soma Jyoti Gamaya Mrityurma Amritangamaya Asatoma Sagamaya Tamasoma Jyoti Gamaya Mrityurma Amritangamaya Asatoma Sagamaya Tamasoma Jyoti Gamaya Mrityurma Amritangamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Guru Bhagavan Shri Satya Sai Baba Ji Ki Jai.